Imprensa argentina crava fim da novela Almada e diz que o meia aceitou a proposta do River. Flamengo aguarda a resposta final do jogador. Clube rubro-negro projeta Arrascaeta e Paquetá 100% contra o Cruzeiro e projeta retorno do atacante Luiz Araújo. E mais, presidente do Palmeiras, Leila Pereira, volta a atacar o Flamengo. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A imprensa argentina está cravando o fim da novela Almada, dizendo que o meia aceitou a proposta do River Plate porque quer voltar a atuar na Argentina. O GE, Globoesporte.com, trouxe uma atualização agora, dizendo que o Flamengo continua aguardando a resposta e o prazo dado pelo rubro-negro é até amanhã. Só que, gente, não tem como fugir desse assunto. Hoje, só se falou em Thiago Almada, principalmente na Argentina. Grandes portais, TVs e jornalistas já cravaram o sim do atleta para o River Plate. Por outro lado, o Atlético de Madrid prefere negociar o atleta com o Flamengo, pela questão aí de ser um clube melhor estruturado, é um clube que pode pagar mais, pode pagar com menos parcelas, tudo isso é levado em consideração. Então a gente vai trazer aqui uma notícia que saiu agora do forno, tá fresquinha, do GE. 3 jornalistas assinam essa matéria, Luiz Assá, Marcelo Neves e Sérgio Santana. O Flamengo vive um entrave na negociação com Thiago Almada. Depois de ver as conversas caminharem com otimismo para um desfecho, o clube ganhou novamente a concorrência do River da Argentina e pode acabar ficando sem o jogador. Desde sempre, a Almada tinha preferência de jogar na Argentina caso não conseguisse uma proposta da Europa. A oferta do Flamengo, com um poderio financeiro maior e um bom projeto, atraiu o staff do jogador. O meia também sinalizou positivamente ao clube carioca. Entretanto, o River voltou à carga e também recebeu um sim de Almada, que deixou claro desde o início a preferência pelo futebol argentino se tiver que deixar a Europa, o que fez segurar a finalização do acordo com o Flamengo. A família do Almada também teve influência nessa decisão. Nenhum dos dois clubes tem um acordo com o Atlético de Madrid. A postura dos espanhóis é aguardar uma escolha do atleta e a preferência, como eu disse aqui, é pelo Flamengo. O Atlético de Madrid prefere fazer negócio com o Flamengo do que com o River Plate. No Flamengo, o compasso é de espera, até porque Boto, diretor de futebol, deu prazo até amanhã. Ou seja, amanhã teremos sim aí o fim da novela, seja para o bem ou para o mal, ou ele vem ou não vai, enfim. A gente vai saber aí, né, a resposta final, até porque hoje é domingo. O River Plate fez uma proposta oficial ao Atlético de Madrid, antes do Flamengo, de 20 milhões de euros, mas teve dificuldade de apresentar garantias financeiras. O Flamengo, por outro lado, né, contava aí com o prestígio pela negociação recente de Samuel Lino e acabou oferecendo mais. O Almada é revelado pelo Vélez Sarsfield, clube que atuou até 2022. Em 2024, o meio-campista chegou aí a conversar com o Boca Juniors, mas o time, à época, não ofereceu as mesmas condições financeiras que o Botafogo, equipe que fechou sua contratação à época. Desde o ano passado, né, o Atlético de Madrid, o jogador não teve passagem regular no futebol espanhol. Gente, por que não dá para cravar aqui ainda 100% que o Almada é jogador do River? Porque o River ainda não fez a proposta final para o Atlético de Madrid. Ainda está naquela fase seguinte: Almada, você vai escolher aonde? Parece quinta série, né? Almada, você vai jogar onde? Você quer ir para a Argentina? Quer ir para o Brasil? Você quer ir para o Flamengo ou quer ir para o River? Então, uma brincadeira, o torcedor fica no meio sem entender nada, cada dia, cada um fala uma coisa e a gente aguarda exatamente amanhã, que foi o prazo dado pelo Flamengo, para cravar ou se vem
ou se não vem e parte para outra. Como eu já falei aqui, nenhum jogador é maior do que o Flamengo. E me parece que nessa janela só existiu Thiago Almada. Bom, se o Thiago Almada, de fato, escolheu jogar no River Plate, eu espero que o Flamengo já tenha o plano B e o plano C e comece a agilizar essa parada. Porque o tempo que perdeu com o Almada, nós estamos falando desse atleta durante a Copa do Mundo. Quando a Copa do Mundo estava rolando, a gente estava falando aqui de Thiago Almada, né? Acabou a Copa do Mundo, a gente continua falando de Thiago Almada. Já entramos em agosto, estamos falando de Thiago Almada. Já vai aí fechar o prazo limite para enviar os nomes dos reforços, dos atletas contratados para a fase mata-mata de Libertadores. A gente vai continuar falando de Amar. Aí não dá. Aí não tem paciência que aguente. E o Boto cada vez mais criticado, cada vez mais pressionado pela demora, né, na questão aí de reforços. Qualquer atualização, qualquer novidade, a gente informa aqui sobre o Thiago Almada, porém a imprensa argentina já cravou que ele é jogador do River. A imprensa argentina já cravou o fim da novela. Não tem mais rolo, né? Ele escolheu o River, já teria dito, inclusive, e eu fico sem entender o que o Flamengo está esperando ainda, né? A não ser que... Não, falou até amanhã? Então tá. O prazo que o Flamengo deu é até amanhã, então nesse dia 3 de agosto, nesta segunda-feira, teremos aí o fim do caso Almada. O Flamengo projeta Arrascaeta e Paquetá 100% contra o Cruzeiro e o retorno do atacante Luiz Araújo para a decisão da Libertadores. O Paquetá já está treinando com o grupo, normalmente. Ele ainda não jogou desde a lesão contra o Japão, atuando com a camisa da seleção brasileira, porém, ele está treinando normalmente com o elenco. É questão agora de ritmo de jogo. Acredito que o Flamengo vai utilizá-lo contra o Vitória, 3 dias antes do confronto contra o Cruzeiro, até para ele pegar um ritmo, né, nesse jogo do Campeonato Brasileiro. E Arrascaeta é mais questão aí, né, da parte física, do ritmo. O Arrasca que já jogou contra o São Paulo, empate 1-1 no Maracanã, e jogou também com o Internacional, outro empate. O departamento de futebol trabalha também com a expectativa de contar com o atacante Luiz Araújo para esse confronto contra o Cruzeiro, marcado para o próximo dia 12 de agosto, válido pela Libertadores. O Flamengo joga a primeira fora de casa, lá no Mineirão, e decide em casa. A comissão técnica monitora a evolução do atleta para viabilizar sua escalação na partida decisiva. Leila Pereira de novo, hein? É o nosso próximo assunto. Ela não consegue esquecer o Flamengo, né? E o Palmeiras acabou de vencer o Fortaleza pelo jogo de ida da Copa do Brasil e ela respondeu a nota oficial divulgada pelo Flamengo, que criticou aí um suposto favorecimento da arbitragem com relação ao Palmeiras. A entrevista aconteceu agora há pouco e o estopim de tudo foi a denúncia do Meia Maurício no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e em entrevista à TV Palmeiras, a presidente fez críticas à nota divulgada pelo Flamengo e disse: na verdade, eu não entendi muito bem porque o Flamengo se intrometeu nesse assunto. Questionamentos, decisões referentes aos nossos jogadores. Não entendi mesmo. Será que a carapuça serviu? Será? Pode ser. A coisa fica mais ridícula a partir do momento em que o Flamengo diz que o Palmeiras é o mais beneficiado pela arbitragem. Cara de pau absurda! Esqueceram o que aconteceu na final da Libertadores? Vocês nunca me viram questionando decisões da arbitragem em campo. Isso não pode servir de muleta, mas todo mundo viu. Uma cara de pau. Eles querem o quê? Que a arbitragem volte sem a tecnologia, como foi no passado? Foi uma nota muito sem pé e nem cabeça. Dona Leila, Dona Leila, parece que quem sentiu foi a senhora, né? Para falar da nota do Flamengo, com dados, né? Fatos que mostram desde 2020, quando o Campeonato Brasileiro começou a utilizar o VAR, o Palmeiras é o clube mais beneficiado. O Palmeiras, os jogos do Palmeiras são jogos que têm mais intervenções do VAR. O John Textor já dizia, né, Dona Leila? Aliás, você falou aqui, a TV Palmeiras, que você não critica, né, a arbitragem, você não fala de arbitragem, você não questiona decisões da arbitragem. Não. Aí eu não concordo não, Dona Leila.
O Abel fala, o Palmeiras fala através de nota, você já falou. Aliás, você voltou a citar a final da Libertadores, hein? Aquele gol do Danilo de cabeça, a senhora não deve conseguir dormir pensando naquilo. Aliás, eu queria saber se alguém tem uma pintura, um quadro desse gol do Danilo de cabeça, que eu ia colocar aqui no meu cenário. Que aí todo palmeirense que entrasse aqui ia ver o vídeo do gol do Danilo de cabeça. Vocês não conseguem esquecer o Flamengo, essa é a verdade. Agora, dona Leila, o Flamengo não mentiu na nota, não. O Palmeiras é o clube mais ajudado. O Palmeiras é o clube mais beneficiado. E o que tem mais erros. É inacreditável isso, dona Leila. O Flamengo mentiu, dona Leila? Não. Por isso que você detonou aí o clube, né? Por estar se metendo no assunto que não é dele. É sim, o Flamengo tem que se meter. É um assunto do futebol brasileiro no geral. E é muito perigoso, dona Leila. E eu espero muito que os outros clubes abrem os olhos. Os outros torcedores. Não fique só Flamengo e Palmeiras. Porque o trem tá passando. E vocês vão ganhando pontos, né? Através dos erros, através da ajuda, o apito amigo, os árbitros preferidos. Isso tem que acabar, dona Leila. Futebol é dentro de campo. E como diz uma frase na nota do Flamengo, a discussão ela tem que ser sobre o jogo e não sobre a arbitragem. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!